Pessoal, então veja aqui, olha, então o nosso conteúdo então de história é falando então sobre a Revolução Industrial. E o que foi essa Revolução Industrial? Nós vimos que a Revolução Industrial foi um momento em que as pessoas deixaram de... foi uma grande transformação que aconteceu no mundo, e essa transformação ela ocorreu principalmente quando o homem deixou de produzir utilizando as mãos, que é o trabalho artesanal, e eles passaram a utilizarem as máquinas, que é o trabalho das maquinofaturas, o trabalho utilizando máquinas. Então veja que a Revolução Industrial, ela vai representar o quê? A Revolução Industrial, ela representa uma grande transformação que aconteceu na sociedade, quando as pessoas deixaram de produzir utilizando as próprias mãos, as suas próprias mãos, e passaram então a produzir utilizando o que nós chamamos de máquinas. Então a gente diz que a Revolução Industrial, ela representa o surgimento da indústria e o surgimento também da tecnologia que nós temos hoje em dia. Se hoje nós temos a tecnologia à nossa disposição, nós devemos então agradecer a esse momento um dos momentos mais importantes da humanidade, que foi a descoberta da ciência e a descoberta da tecnologia. Então, esse assunto sobre a Revolução Industrial, ele fala do momento do surgimento das máquinas, ele fala sobre o desenvolvimento da tecnologia e principalmente quando o homem deixou de produzir utilizando as mãos para utilizar máquinas. E a gente vai observar, essa revolução ela é tão grande que ela começou lá no século XVIII, no ano de 1750, e ainda hoje essa revolução ela vem se expandindo. Ou seja, essa revolução geralmente ela é dividida em três fases, três etapas diferentes. Primeira etapa é a primeira revolução, que a gente assistiu ontem, nós vimos ontem na sala. A segunda revolução, que ela vai ser onde surgiu a TV, o rádio, o automóvel, surgiu também as ferrovias. Também temos a terceira revolução industrial, que a terceira revolução industrial, ela fala de uma época em que surgiu a tecnologia moderna, como os robôs, como os computadores, a tecnologia que a gente está vivenciando hoje. Então é uma fase mais moderna da Revolução Industrial. Não foi, Matheus? Então veja aqui, olha. Antes da Revolução, antes do surgimento das máquinas, as pessoas trabalhavam em casa, em família, e o que eles produziam, o lucro ficava para eles. Então esse trabalho, ele também não utilizava máquina. Eram as próprias mãos que eles utilizavam para produzir uma mercadoria. Então a gente vai dizer que era um trabalho artesanal. Em seguida, lá no século XV, começou então a acontecer uma certa mudança. As pessoas começaram a trabalhar em pequenas fábricas, que eram oficinas. Agora, eles não eram dono mais do local onde trabalhavam, eles trabalhavam para um comerciante, e esse comerciante, ele pagava um salário para que eles trabalhassem. Nós vamos dizer que esse trabalho, ele é chamado de manufatura. A manufatura era uma oficina onde quem mandava era o comerciante e as pessoas iam para essa oficina trabalharem em troca de um salário. Essa oficina, essas manufaturas, ela vai ser diferente de que do trabalho artesanal. O trabalho artesanal, as pessoas trabalhavam em casa e utilizando as mãos. Já o trabalho das manufaturas, eles trabalhavam em oficina, porém, agora eles também trabalhavam utilizando as mãos. A única diferença é que eles não tinham controle, vamos dizer assim, eles não tinham direito total ao lucro daquele produto, porque eles trabalhavam apenas em troca de um salário. E no trabalho artesanal, tudo que era produzido, o lucro que era acumulado, ficava apenas com aquela pessoa, com a família. E no século XVIII, aconteceu uma grande mudança na forma de produzir, na forma de trabalhar da humanidade. Nós vamos dizer que surgiu a indústria. E essa indústria, ela surgiu no século XVIII, no ano de 1750, principalmente porque vai ser no século XVIII onde a população descobriu a tecnologia e começou a criar máquinas para favorecer o seu cotidiano e assim aumentar cada vez mais a produtividade. Hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente utiliza uma grande tecnologia, principalmente durante a pandemia, que a gente viu que a tecnologia ela teve
mais importância do que antigamente, do que ela teve há 2 anos, há 3 anos atrás. Hoje nós estamos cada vez mais envolvidos com a tecnologia. A gente tem que fazer aula ao vivo. Minha gente, e é que a tua pessoa tem até uma certa dificuldade, né? Uma pessoa tímida, que não gosta de falar como eu, né, Matheus? Imagine uma pessoa tímida como eu, falando assim. Imagine também que a gente vai observar. Nós temos que gravar vídeo, temos que editar, faz isso, faz aquilo com a tecnologia. Então a gente vai dizer que a Revolução Industrial é o momento em que a humanidade começou a produzir máquinas e essas máquinas elas estão à nossa disposição. Ela serve para que a gente possa utilizá-la e facilitar a nossa vida. E a gente vai se perguntar, essa revolução ela surgiu aonde? Qual foi o primeiro país a se industrializar? A criar fábricas, a criar empresas? Nós vamos dizer que foi a Inglaterra. A Inglaterra foi o país que tinha as melhores condições para se tornar um país industrial. Tinha dinheiro, porque lá tinha piratas que roubavam navios de outros países. Havia também mão de obra, pessoas para trabalharem. Havia a existência de minas de carvão e de ferro no território da Inglaterra. Então, havia também um grupo de evangélicos que acreditavam que quanto mais uma pessoa trabalhava e enriquecesse, ela poderia, significava que ela iria para o céu. Então, eles trabalhavam bastante. E havia também rios navegáveis. A Inglaterra, a gente vê que não é um país muito grande. É mais ou menos como se fosse um território de uma ilha. E por ser um território como se fosse uma ilha, é um território que tem vários rios. E esses rios, eles serviam então para que os navios navegassem e levassem mercadoria para outros países da Europa. Então foi assim que a Inglaterra foi a pioneira, foi o primeiro país a dar início à Revolução Industrial. E depois outros países também se tornaram industrializados. E a gente vai observar, quando a gente fala da primeira forma de indústria que surgiu foi a indústria de tecidos. E a partir dessa indústria de tecidos, a gente viu ontem, bem direitinho, mais detalhado, que houve o surgimento da máquina de fiar, que eram máquinas de criar fios de tecidos. A primeira máquina era essa aqui, que ainda utilizava a força humana. Essa máquina era chamada de spinning jenny. Nós temos aqui também a máquina a vapor, o motor a vapor, que vai ser criado por James Watt e vai marcar a primeira fase da Revolução Industrial. Que esse motor ele vai revolucionar a nossa vida. Depois dele, a humanidade não precisava mais fazer com que a máquina ela funcionasse. Ela colocava o motor e a máquina por si mesma iria funcionar. Então, o motor a vapor, né, que funcionava principalmente com o motor a vapor, que ele funcionava principalmente com carvão, o carvão mineral, ele servia para mover as máquinas sem precisar que o ser humano ele pudesse então mover. Então, esse motor a vapor vai ser uma grande criação. Vamos ter aqui a máquina de fiar hidráulica, que era uma máquina de criar fios, só que agora ela utilizava a força das águas, né, principalmente do moinho de vento, de água. Também temos aqui a máquina de tear. Máquina de tear é uma máquina que ela vai juntar os fios. Uma máquina praticamente de costura. Então a gente vê que em 1785 foi a época que ela foi criada. Também, na primeira revolução, eles também criaram o quê? O barco a vapor. O barco a vapor ele servia principalmente para vender os produtos. Também foi criada a locomotiva a vapor. Essa locomotiva a vapor, a gente viu que é o modelo primitivo de um trem, e a gente vai observar então que esse modelo primitivo, ele serviu o quê? Ele era barato, né? Não funcionava, não precisava de muito para funcionar. Vamos dizer que ele tem uma grande capacidade de armazenar e de transportar produtos, como também ele é muito veloz. Então a gente vê que a locomotiva a vapor ela vai ser muito utilizada no início da Revolução Industrial. Nós vamos dizer que durante esse período, os meios de transportes mais usados durante a Revolução foi a locomotiva a vapor e o barco a vapor, que eles serviram então para revolucionar e dar início ao processo da Revolução, então da Revolução Industrial. Então a gente pode observar então que é nesse momento que a Inglaterra começou a se organizar, começou a se tornar um país poderoso
e principalmente foi na Inglaterra que teve início o processo de industrialização, o processo na qual as fábricas surgiram e que essas máquinas também serviram para substituir a mão de obra humana. Nós vamos dizer então que é nesse período também que vai existir o quê? Primeiro, nós vamos observar então que teve início a segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial ela foi o quê? Ela iniciou em 1850 a 1950. Então foram 100 anos que essa revolução, que essa fase da revolução industrial, ela começou. A gente vai observar então aqui, a gente vai observar então nesse momento, o que é que a gente vê? Primeiro, a gente vai observar então que, meu Deus do céu, voltou, não foi? A gente vê então que essa revolução, ela vai passar por outros países, ela vai se espalhar. Ela começou a se espalhar para a França, que vai ser o segundo país a se industrializar depois da Inglaterra. Tivemos a Alemanha, tivemos o Japão, os Estados Unidos e em seguida os outros países da Europa. E a gente começa então a se perguntar e a se questionar. Cadê o Brasil? O Brasil, meu Deus do céu, o Brasil só foi em 1930. Meu Deus do céu. 200, quase 200 anos depois da Inglaterra. 200, né? O Brasil sempre está atrás. Bichinho. Só 200 anos, 2 séculos, não, né? 2 séculos. Pouquinho tempo, minha gente. O Brasil sempre está avançado na frente dos outros, né? Mas está disparado. Olha aqui. Então a gente vê que essa fase da Revolução, na primeira Revolução eles usavam o carvão mineral como fonte de energia para mover as máquinas e usavam o ferro para produzir as máquinas. Só que a segunda Revolução, a gente vê que eles já estão mais modernos, já estavam acostumados com a máquina. Primeiro, então, a gente vai dizer que eles começaram a utilizar o aço como metal para produzir máquinas e também começaram a utilizar o petróleo, a gasolina para mover essas máquinas. Então, veja que a situação ela já mudou. E essa segunda Revolução Industrial, ela vai ser um pouco diferente, por quê? Primeiro, Alguém ligou o microfone. Foi. Desliga o microfone aí pro pessoal. Pronto, pessoal, vejam aqui. A gente vai observar então que durante essa segunda Revolução Industrial, houve a criação de máquinas cada vez modernas e melhores. Houve o surgimento da prensa móvel, de fazer livros, houve o surgimento do rádio, o surgimento do alto-falante, o surgimento também do motor de combustão, que vai funcionar sem precisar colocar carvão para funcionar. Também vamos ter o filme. O cinema foi criado durante a segunda Revolução Industrial. E esse filme, por exemplo... Fica olhando. Quando você fecha o microfone, sabe, né? Não, aqui sim. Pronto, pessoal. Então, a gente vai observar, então, que durante esse período em que a humanidade ela começou a se organizar, houve também, durante a Segunda Revolução, o que nós chamamos a criação do filme. A criação do filme, por exemplo, ela vai ser criada por 2 irmãos franceses chamados os irmãos Lumière, que a gente vai dizer que eles criaram um aparelho que servia para filmar, e a gente vai dizer que o primeiro filme ele tem um pouco mais de 1 minuto. É chamado A Chegada do Trem à Estação. Naquele dia, em 1895, na França, quando um trem estava chegando à sala de cinema, tem alguém falando, né? Quando eles chegaram então à estação, a gente vai dizer então que todo mundo então saiu correndo da sala de cinema, pensando que aquele trem ia invadir, ia passar por cima de todos. Então a gente vai dizer então que eu também quero trazer na próxima semana para a gente ver esse filme muito grande, de 1 minuto e 3 segundos. Então a gente vai passá-lo todinho vendo esse filme cansativo. E a gente vai dizer também, houve a criação do gramofone, houve a criação do cinema, como eu já falei na França, a criação do automóvel, da lâmpada elétrica, então a energia também ela vai surgir. Vamos ter aqui a criação do telefone em 1876. Houve também a criação do avião, e o primeiro modelo de avião foi criado pelo brasileiro, que vai ser então aqui o inventor Santos Dumont. Nós vamos dizer que o primeiro voo foi feito pelo brasileiro
em 23 de outubro de 1906. Finalmente, Né? Pelo menos já alguma coisa boa a gente teve, né? Já de acordo com o jornal britânico The Independent e com o portal online da Força Aérea Brasileira, o primeiro voo em público foi feito em terra brasileira, em 23 de outubro de 1906, a bordo do 14 bis, que é esse modelo aqui, o primeiro modelo primitivo de avião. Então a gente vê aí que foi durante esse período que houve a criação do primeiro automóvel também, em 1886, criado pelo alemão, né, Carl Benz, e a gente vai dizer que ele era assim, bem bonitinho, né? Olha, a gente vê também a criação do rádio em 1896 e, principalmente, o que é que vai acontecer? A gente vai observar que essa industrialização, ela serviu para melhorar a economia mundial e ela fez com que o mundo se tornasse uma sociedade capitalista. Você já tentei aproximar a câmera, desaproximar a câmera? Desaproximei, só que não vai. Olha, então veja aqui, pessoal. Então a gente pode observar então que a Revolução Industrial, ela incentivou, ela serviu para que o mundo se tornasse capitalista. E o que significa o capitalismo? O capitalismo é o modo de produzir de uma sociedade que ele se baseia tanto no trabalho assalariado, que todo mundo trabalha assalariado, e também temos aqui o que? A busca do lucro. Então o capitalismo é um sistema econômico que uma sociedade vai se adaptar e que ele vai valorizar tanto o trabalho assalariado, como também vai valorizar o lucro. Por isso que desde a época da Revolução Industrial, a sociedade ela se tornou capitalista e vamos dizer, ela já era, mas ela aumentou o capitalismo e principalmente a sociedade, ela passou a ser dividida em dois grupos. Nós vamos ter os burgueses, que eram donos das empresas, e as pessoas que trabalhavam eram chamadas de operários. E a gente vai dizer, durante essa época, houve um crescimento da sociedade muito grande, porque eles tinham emprego, tinham melhores condições de vida, a saúde também melhorou, porque os produtos farmacêuticos eles foram criados dentro das empresas. As pessoas elas tinham tempo livre, começavam então a utilizar os produtos, e a partir daquele momento surgiu a indústria farmacêutica, surgiram os primeiros medicamentos, surgiu também a primeira vacina, e a gente vai dizer que a sociedade ela passou de 500 milhões no mundo para 1 bilhão de habitantes em poucos anos. Então isso foi um grande avanço, está mostrando distorcido, né? Olha, e para a gente finalizar a nossa aula, tem dizendo assim, o cotidiano desses trabalhadores nas fábricas durante a Revolução Industrial, será que ele tinha sido legal? Não. Nós vamos dizer que o trabalhador, ainda durante esse período que a gente viu da Revolução Industrial, era precário. Eles trabalhavam em lugares sujos, escuros, sem ventilação. Vamos dizer que também eles trabalhavam até 16 horas por dia, sem ter a mínima condição de trabalho. Mulheres e crianças trabalhavam e recebiam 1/3 do salário dos homens. E além disso também, as crianças eram utilizadas aqui na imagem, não dá para ver, mas essa imagem que tem no livro de vocês, ela tem crianças trabalhando nas fábricas. E por que as crianças não trabalhavam? Trabalhavam principalmente em fábricas de costura. Eles colocavam os dedos bem fininhos deles embaixo das máquinas e a máquina, quando passava, quebrava os dedos das crianças. Então, muitas crianças ficaram mutiladas durante a época da Revolução Industrial, por trabalharem forçados também para ajudar na renda da família. Os locais onde esses operários moravam eram locais que não tinham saneamento básico, o esgoto era a céu aberto, as casas eram pequenas e o banheiro, nem toda casa tinha um banheiro próprio não. O banheiro geralmente ele ficava para toda a comunidade, aquele bairro onde eles viviam, para que todos pudessem usar. Então imagine que a situação do trabalhador durante a Revolução Industrial, ela não era boa, ela não era agradável. Além de trabalhar muito, não tinha nenhum direito e a sociedade também acabava sendo excluída e deixada de lado. E a gente vai observar então, é nesse período em que os trabalhadores começaram a lutar por melhores condições de vida. Nós vamos ter dois movimentos que a população ela vai se reunir
para conseguir, então, o quê? Melhores condições de vida. O primeiro movimento... Quem foi? Não parece. Olha, então a gente vê aqui, então, pessoal, que esse movimento ele foi o quê? O primeiro movimento no qual os trabalhadores se reuniram para lutar por melhores condições de vida foi um movimento ludista. E esse movimento ludista foi o quê? Quando eu falo isso aí, foi assim. É assim, só para ver quem é. Pessoal, então veja aqui, o primeiro movimento organizado pelos trabalhadores que queriam melhores condições de vida foi o movimento ludista. Esse movimento ludista foi um movimento de trabalhadores que achavam que as máquinas eram culpadas pela falta de emprego e também pelos baixos salários que eles recebiam. Então eles se reuniram e começaram a quebrar máquinas, começaram então a quebrar máquinas durante a Revolução Industrial. Vocês vão vivenciarem isso quando eu mostrar um filme aqui na sala, que é um filme chamado de Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Para a gente contextualizar que os trabalhadores na fase da Revolução começaram a lutar por melhores condições de vida, por melhores salários e também, principalmente, para ter uma moradia digna. E a gente vê que o segundo vai ser um movimento chamado de cartista. Esse movimento ele era mais organizado. Os trabalhadores queriam voto para todos, que todos pudessem votar lá na Inglaterra. Queriam também poder se candidatar ao parlamento, que é um grupo de políticos que ajudam o rei e a rainha a governarem na Inglaterra. Ainda hoje existe o parlamento, como a gente viu. E esse movimento, então, ele é chamado de movimento cartista. Um movimento no qual a sociedade estava lutando por melhores condições de vida e também por melhorias salariais. Ok? Dúvidas?